Perdão o cenário aqui, mas ó, vou te explicar o básico, como que funciona o algoritmo. Basicamente a gente tem 4 arquivos. Um é o index.html, esse você deve conhecer, né? Ele está linkado aqui com os outros 3 arquivos e mais esse arquivinho aqui, que ele é do Py5, que é do nosso JavaScript, que é um ambiente para executar imagens, basicamente. A gente não vai usar ele específico para isso, mas dá para usar. O HTML é bem simples. Daí nós temos aqui o nosso código de execução, que ele só é até aqui. Aqui que tem a entrada, nosso input e o nosso output, que eles são usados para treinar a rede neural, treinar a inteligência artificial. No caso, assim, a gente vai colocar os padrões aqui, nesses valores, e aqui as nossas saídas. Então, por exemplo, se a rede neural, depois de treinada, receber um valor muito parecido com esse, é para ela retornar zero. Basicamente isso. E a gente pode usar esse sistema para identificar por que matrizes e para que serve isso. Basicamente é assim. Matrizes podem representar muitas coisas. Imagens são matrizes. Até aquele assunto que você perguntou lá do RGB, você pode transformar uma imagem numa grande matriz de valores RGB. E é uma maneira bem eficiente, bem na verdade, talvez é isso que eu vou fazer depois. Eu só não fiz porque é bem complicadinho. Vamos lá. Tudo bem. O que a gente tem aqui nessa parte do sketch aqui? Primeira coisa, a gente tem aqui uma variável booleana que está dando true o tempo todo, e daí aqui, quando ela termina de treinar, ela vai dar false, ela vai fazer 10.000 por segundo aqui. Aqui nós temos a chamada da rede neural, que daí depois eu vou te falar como é que ela funciona. Esses aqui são as camadas da rede neural, então nós vamos ter 4 neurônios de entrada, 4 de ocultos, que eles chamam os neurônios do meio de ocultos, e um de saída. Aqui o input, que eu já te falei, o output, que ele vai dar esses valores. Aqui é da biblioteca do Py5 lá. E aqui nós estamos vendo o cálculo meio que do erro, sabe? Quando que ela vai parar de treinar? Ela vai parar de treinar quando ela já estiver muito boa nisso. Então, tá aqui a parar de treinar. Antes de eu ir para o algoritmo de rede neural, eu vou dar uma explicadinha básica como que funciona uma rede neural, que eu tenho uma imagenzinha, mas vai ser bem superficial, tá? Porque nem eu entendo muito bem como que funciona, mas eu sei o cálculo, vamos dizer assim. A rede neural, ela vai ter os neurônios de entrada, que são esses em verdinho aqui, os neurônios ocultos, que são esses aqui, e o neurônio de saída. Daí, como que vai funcionar? Ele vai ficar indo e voltando, até ele encontrar os melhores valores dessas setas aqui. O que o algoritmo de rede neural faz? Ele pega e melhora os valores dessas setas para diminuir o erro, que seria o erro. A gente vai ter uma entrada e a gente vai ter uma saída possível, ou uma saída que a gente quer, no caso. E a gente vai tentar diminuir o erro da saída que a rede neural calcula e a saída verdadeira. E a partir disso, a rede neural está totalmente treinada, e daí qualquer entrada que tiver, ela vai conseguir fazer esse cálculo. Beleza. Sabendo disso, como que é essas operações? A primeira operação que a gente tem é a chamada feed forward. Feed forward, que ela vai ser uma operação da entrada em direção à saída.
Então, nós vamos ter o neurônio de entrada, ele vai passar para o neurônio oculto, e o neurônio oculto vai passar para o neurônio de saída. Essas operações são operações matriciais. A gente faz isso com matrizes. Para usar matrizes, a gente teve que construir essas operações. Então, essa parte ali do matrix.js são só operações com matrizes. Uma criação de uma classe de matrizes e todos os cálculos que a gente consegue, que a gente vai utilizar ali na rede neural. Então, por exemplo, a gente tem array para matriz, matriz para array, que são conversões. A gente tem, por exemplo, essa função print para você printar a matriz. Random size aqui é para randomizar os valores. A gente usa isso ali também. A gente tem a função a estática do map e a função map, que elas são usadas para calcular a posição da matriz, e elas são usadas nas outras. A gente tem de transposição de matriz, multiplicação por um escalar. Essa operação radar-mart é uma específica que a gente vai usar na rede neural. A gente também tem outras operações, como, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, todas elas feitas especificamente para matrizes. Então, esse script aqui, ele é especificamente só para matrizes, é só para pegar aqueles valores e não ficar um script gigante ali na rede neural. Vamos lá, vamos voltar para a imagem aqui. Então, a gente tem o feed forward, que ele vai sair da entrada e em direção à saída. Mas a gente também tem outro, que é o back propagation. O back propagation, ele funciona assim, ó, ele está até escrito aqui, ó, back propagation aqui na nossa rede neural. O back propagation, ele serve para voltar da saída em direção à entrada. Você vai me perguntar, mas para que fazer isso? Basicamente, para calcular o erro. A gente consegue calcular o erro da função usando o backpropagation. A gente vai usar a derivada e continuar fazendo conta com matrizes, mas a gente vai pegar o resultado esperado que a gente tem, o resultado obtido pela rede neural, vai calcular esse erro. Daí a gente vai usar os pesos de cada ligação e voltar para os neurônios ocultos, vai calcular o erro de cada neurônio oculto e vai voltar para a entrada, calculando o erro. Para que serve isso? A partir desse cálculo de erro, a gente vai usar um conceito de derivada para a gente diminuir esse erro. E a rede neural ela vai alterar esses valores ali das conexões para que esse erro sempre seja reduzido. Assim que o erro é reduzido, ele vai voltar ali por forward, estou me esquecendo um nome, feed forward, e vai ficar fazendo esse ciclo. No caso, vai ficar fazendo esse ciclo por 1000 vezes, né? E a partir desse aprendizado, daí toda a entrada que você der, ele vai dizer qual que é a saída. Beleza. Explicado isso aqui, vamos para o algoritmo. O algoritmo praticamente faz só essa aplicação. Por exemplo, aqui, temos uma conversão de array para matriz, uma subtração, daí aqui a gente está mapeando e usando essa função aqui, que é a derivada da sigmoid, que é uma outra função usada para reduzir os valores, para colocar eles entre 0 e 1, que está definido aqui em cima até. Ó. De sigmoid, bem, na verdade é a derivada da sigmoid. A sigmoid é essa que coloca os valores em 0 e 1. Daí a gente tem os processos aqui, ó, de input para hidden, de hidden para output.
E esses aqui são os processos do feed forward. E daí a gente tem a parte do background propagation, que daí é do output para o hidden, no caso, saída para o meio, e do hidden para o output, que é do meio para o início. E aqui nós temos a nossa função de predict, que ela que serve basicamente para você verificar um novo valor. Você vai colocar os vetorizinhos, os valores, no caso, na entrada dela, e ela vai retornar, no caso, o valor que você definiu ali. Vamos fazer um teste ali para executar. Deixa eu ver se não está aberto. Não, beleza. Então a gente vem aqui no index, né? Vou abrir com o live server do VS Code. Aqui é só a imagem que vem do Pi5 lá. Vamos abrir aqui o console. Console aqui. Deixa eu recarregar. Terminou, beleza. Ó, você vê que ele é bem rápido, é um algoritmo bem rápido, até porque ele é bem simples. E vamos dizer aqui, vamos pegar aqui no VS Code. Vamos colocar aqui. Aqui. E esse daqui, beleza. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar essa nn.predict aqui. Claro que isso aqui está bem arcaico ainda. E aqui a gente passa um vetor para ela. O que, que acontece? Se eu passar esse vetor aqui, exatamente esse vetor, ela tem que dar um valor muito próximo de zero. No caso, ela está dando 0,03. Se eu modificar algum valor desses aqui, ela tem que continuar dando um valor muito próximo de zero. Entendeu? É assim que funciona. Você pode alterar os valores minimamente e ela vai dar zero. Por que isso? Por exemplo, uma imagem ela vai ter diferenças, mas a rede neural ela vai conseguir pensar, não, tem tais pontos, então provavelmente é um gato, ou é um cachorro, ou é uma flor, ou não é uma flor. No caso, esses valores aqui podem ser qualquer coisa. Aqui eu estou usando de tamanho de flores, bem na verdade. É o tamanho da flor, ela vai dizer qual que é a espécie da flor. Vamos modificar aqui o código. Para a gente ter valor 1, o primeiro valor tem que ser próximo de 5.8. Então, vamos colocar 6.0. O segundo valor tem que ser próximo de 2.7. Então, vamos colocar 2.6. O terceiro tem que ser próximo de 5.1. Vamos colocar 4.9. 4.9. E o terceiro valor tem que ser próximo de 2. Então, a gente vai colocar 2 mesmo. 2. Ó, ele deu 0,96. Então, ele deu 1. No caso, está próximo de 1. E é assim que funciona. Daí, o que você poderia colocar aqui? Que, no caso, não tem. Como imagens são vetores não, são matrizes. Se você colocasse aqui nos inputs matrizes e nos outputs aqui só valores aleatórios mesmo, colocar 0 e 1 mesmo, e daí lá na sua, quando você fosse chamar esse predict aqui, você passasse o valor, uma nova matriz, uma nova imagem, ele ia conseguir fazer esse cálculo e dizer que imagem que é aquela. E é assim que funciona esse algoritmo de rede neural.